Revelados 10 causos arrepiantes e amaldiçoados que sua avó proibiu de contar. Ana sempre viu sua avó como uma contadora de histórias malucas. Cuidado com as sombras, menina, dizia a velha com os olhos arregalados e a voz tremendo. Para a jovem de 24 anos, eram apenas distrações. Mas após a morte da avó, a casa ganhou um ar de desolação. Ao vasculhar os armários empoeirados, encontrou um caderno antigo, surrado, coberto de uma poeira que parecia séculos. Ao abrir, palavras sombrias saltaram diante dela, relatos que pareciam clamarem por atenção, histórias que sua avó sempre proibiu de contar. A quinta essência do horror. Naquela noite, ao voltar do trabalho, a luz do corredor piscava incessantemente. O coração de Ana acelerou, uma pressão no ar a acompanhava. Deve ser só cansaço, pensou. Mas quando a primeira sombra movimentou-se rapidamente no canto da sala, seu estômago deu um nó. As histórias de sua avó dançaram em sua mente, ecos do passado ressurgindo agora, como um sopro gélido que a fazia arrepiar. Nos dias seguintes, figuras estranhas começaram a seguir Ana. Ela sentia os olhares penetrantes nas costas enquanto seguia para o trabalho, como se aqueles olhos quisessem devorar sua essência. As pessoas da comunidade começaram a desaparecer, vizinhos conhecidos, e ninguém falava sobre isso. O que estava acontecendo ali? Ao buscar ajuda, encontrou descaso e desinteresse, um retrato da indiferença que a fazia se sentir ainda mais isolada. São só boatos, eles diziam. Mas os sussurros em sua mente eram tudo, e eram reais. Certa noite, enquanto caminhava por ruas desertas, um frio cortante a envolveu. Algo a chamou, uma voz abafada que parecia vindo da direção da antiga escola que frequentou. Sua avó sabe algo que você não sabe, sussurrou a brisa. Ao chegar lá, deparou-se com um homem que sempre foi considerado confiável, mas cuja presença agora a fazia sentir calafrios. Seus olhos frios a observaram como se soubessem segredos profundos. Você ouviu os sussurros, disse ele, e Ana sentiu seu mundo desmoronar. Paralisada, seu corpo estava em alerta máximo. Ela queria correr, mas algo a prendia no lugar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A memória de sua avó subitamente se tornou uma luz no fundo do túnel sombrio. Ana percebeu que os sumiços, os sussurros e aquele homem não eram coincidências. Havia uma trama sinistra ligada à sua linhagem. O que mais sua avó teria escondido? O que estava nos registros secretos daquele caderno? Seu destino estava atrelado a uma ancestralidade que ela ignorou por muito tempo. Era hora de encarar os monstros que habitavam não só a vizinhança, mas dentro dela mesma. E então, o que mais virá à tona? O homem à sua frente sorriu, mas era um sorriso vazio, como se todas as emoções fugissem de sua expressão, deixando apenas um reflexo sombrio. Ana sentiu um frio na espinha. Você realmente não sabe, disse ele com um tom de sarcasmo. Um denso silêncio tomou conta do ambiente, cortado apenas pelo eco distante de sua própria respiração. Você é a única que pode quebrar o ciclo, continuou ele sem desprender o olhar. A linhagem da sua avó não foi construída para ser esquecida. A casa, os sussurros, são parte do que você herdou. Eles precisam de você. As palavras dele reverberaram como um tambor sinistro, fazendo o coração de Ana acelerar. O que era tudo isso? Um jogo. Ela sapateou em seu lugar, determinada a desvendar a teia de mistério que sua avó deixou desconhecida. O que você sabe sobre isso? O que aconteceu com as pessoas que sumiram? Desafiou, tentando manter a calma. O homem se aproximou, os olhos brilhando com um brilho doentio. As sombras nunca têm fome de corpo. Elas buscam algo mais profundo, um poder, uma essência que você tem, ele sussurrou, como se palavras de um ritual fossem. Ana franziu a testa, as histórias da avó começaram a emergir de sua memória, quase como flashes de luz. A cada palavra, a atmosfera ao redor deles parecia mudar. O ar ficou mais pesado, quase insuportável. O céu escureceu, a escola parecia vibrar em uma frequência que ela nunca havia percebido antes. Uma sensação de urgência invadiu o peito de Ana, como se as sombras estivessem notando a presença dela, ansiosas para sugar seu ser. Lembranças da infância, das noites passadas com a avó escutando contos de monstros e espíritos, vieram à tona. É isso que você quer? Que eu me torne um deles?
Ana perguntou, a raiva e o medo se misturando em sua voz. O homem balançou a cabeça lentamente, como se estivesse rindo internamente. Não é escolha. É destino. Você tem que aceitar. Insistiu, e as paredes da escola vibraram, amplificando sua voz. De repente, um gemido ecoou no ar, um som que fazia o estômago de Ana revirar. Era como se a própria escola estivesse respondendo, alertando-a para um perigo iminente. Você precisa olhar mais para dentro de você, Ana. As respostas estão escondidas no passado da sua avó, a casa, o caderno. Tudo isso é só o começo, disse o homem, sua expressão agora revelando um traço de desespero. Sem pensar, Ana virou-se e começou a correr. O cheiro de mofo e madeira apodrecida a cercava, as sombras pareciam se esticar atrás dela, uma perseguição silenciosa. A cabeça rodando, ela pensava nas histórias que nunca foram contadas. O que mais sua avó tinha guardado? O que estava por trás de tantos silêncios? Na pressa de escapar, Ana tropeçou em algo duro no chão. Olhando para baixo, reconheceu o cantinho de um caderno, um novo caderno que não parecia o mesmo que seu avô tinha. Ele estava coberto de símbolos que pareciam pulsar e brilhar com uma energia estranha. Atrapalhada entre a fuga e a curiosidade, Ana hesitou. Quando as sombras começaram a se aproximar, uma gota de suor escorreu por sua testa. O que mais as sombras queriam dela? O que estava disposto a ser libertado? Em um misto de medo e determinação, Ana decidiu não apenas correr, mas buscar as respostas para as perguntas que a rodeavam. Ela se virou, o mundo ao redor parecendo girar, enquanto o caderno chamava seu nome, um doido sussurro que só ela podia ouvir. Todo seu ser gritava para pegar aquilo e decifrar o que havia nele. Mas à medida que sua mão se estendia, uma voz ressoou em sua mente: você pode não sobreviver a essa escolha. Os olhos do homem pareciam brilhar, e Ana finalmente entendeu. Cada decisão traria consequências irreversíveis. Com o destino de sua linhagem nas mãos e sombras ao seu redor, Ana sabia que algo muito maior que ela estava prestes a ser revelado. O que realmente aconteceria se ela tomasse essa decisão? As sombras estavam famintas e talvez a vida dela dependesse de qual caminho escolheria. Mas havia um detalhe que ela não poderia ignorar. Como exatamente ela conseguiria escapar desse jogo mortal? Ana sentiu seu coração disparar em um compasso frenético, a adrenalina pulsando em cada batida, misturando-se ao medo. As sombras estavam a poucos passos dela, como serpentes se enroscando nas paredes da escola. O caderno estava ali, reluzindo em meio à escuridão, como uma lanterna em um mar de trevas. A mão dela hesitou. E se aquela escolha arrastasse mais do que apenas sua própria vida? Se as histórias de sua avó, as advertências fossem verdadeiras? Um frio percorreu sua espinha, mas a curiosidade a empurrou. Ela se agachou, puxou o caderno para perto e sentiu uma onda de energia pulsante através de seus dedos. Os símbolos na capa pareciam vibrar sob seu toque, como se guardassem segredos que mesmo o tempo não poderia apagar. De repente, um estremecimento alterou o ambiente. A escola parecia viver, suas paredes pulsando com uma respiração quase humana. O corredor estreito e escuro agora se tornava um labirinto invisível. A saída original parecia mais distante a cada segundo. Ana abriu o caderno, e as páginas começaram a vir à vida sob a luz fraca que emanava dele. Letras antigas dançavam, formando frases que sussurravam em uma língua que ela mal poderia entender. Mas alguns trechos eram claros. O sangue não só flui, ele grita. A verdade precisa ser enfrentada. Eram avisos, promessas, pesadelos cobertos de poeira. O que você está fazendo? A voz do homem ecoou atrás dela, sombria e sedutora. Ana virou-se, e seus olhos estavam mais brilhantes, mais amedrontadores do que antes. Você não entende o que está invocando. Ela fechou os olhos por um instante, desejando clareza. Um mantra familiar atravessou sua mente: enfrente seus medos ou eles te devorarão. A frase ressoava, a cada segundo mais intensa, como um eco distante do passado. Ana abriu os olhos e encarou o homem. O que é a verdade que você tem escondido? O que está atrelado à minha avó? A verdade? Ele sorriu de novo, mas desta vez havia um toque de mania em seu sorriso. Você deseja saber? Então pague o preço. O que você está prestes a descobrir não é para o fraco. As sombras estão exigindo um tributo, e você é isso. Viver em segredo é um fardo que poucos aguentam. O coração bateu em descompasso, uma mistura de indignação e terror. Por que ele parecia tão vivo? Com cada palavra, ela sentia o peso das sombras crescendo ao seu redor, como se reconhecessem o que ele dizia. O que havia de verdade no que ele falou? A sensação de que estava em um caminho sem volta crescia dentro dela, queimando sua sanidade. Ana olhou novamente para o caderno. Algo dentro dela pulsava, quase como um chamado. Era o momento de se decidir,
revelar o que estava escondido ou sucumbir. Colocou o caderno próximo ao peito, sentindo seu calor, um convite irrecusável. Eu não tenho medo, gritou pela primeira vez desafiando a figura sombrio. Eu sou mais do que você pensa. Então, do caderno, um brilho ofuscante explodiu, iluminando o corredor escuro. Uma onda de força irradiou e as sombras hesitaram, uma mistura de raiva e medo nos olhos vazios. Ana começou a ler a loudas frases, em uma língua que brotou de sua memória, palavras que sua avó nunca usara falar. Mas no momento em que pronunciou as últimas sílabas, tudo mudou. Um grito ecoou pelas paredes, e a tensão da escola dobra-se em um ápice insuportável. O chão começou a tremer, enquanto os símbolos no caderno se iluminavam. E então, um riso profundo e ecoante irrompeu da escuridão, preenchendo o espaço com um terror pulsante. O homem recuou, mas não demonstrou medo. Mais do que isso, havia uma expectativa nos seus olhos. Você não sabe o que fez, sussurrou ele, a voz quase extasiada. Ana se viu diante de um abismo, algo que nunca poderia ter previsto. O suor escorria pelo seu rosto enquanto sua realidade se despedaçava. E no fundo do corredor, uma porta se abriu, revelando um mundo que parecia mais aterrorizante do que qualquer sombra. Ela tinha apenas uma escolha: entrar e descobrir o que a aguardava, ou retroceder e deixar as sombras a consumirem. O eco do riso se intensificou, e a última pergunta cortou. Você está pronta para enfrentar seu verdadeiro legado? O que estava atrás daquela porta? Ana sabia que poderia não haver volta. Ana hesitou, a respiração presa na garganta, enquanto olhava para a porta entreaberta. Um frio cortante se instalou em seus ossos, como se a sombra da escola se espremesse em seu interior. As paredes pareciam sussurrar, preenchendo o ar com vozes distantes que ecoavam perguntas sem resposta. O brilho do caderno a atraía, como se prometesse revelar segredos enterrados há muito tempo. A figura do homem flutuava no extremo oposto do corredor, seus olhos cravados em Ana como garras afiadas. Ele parecia estar se alimentando de seu medo, um predador em meio às trevas. A memória das histórias da avó, contos de criaturas que vagavam por ali, retornaram à mente dela com a força de um vendaval. Será que essas lendas eram mais do que simples fábulas? Lembre-se, Ana, ele disse, sua voz um sussurro cortante, as sombras que não devem ser despertadas. Você não sabe o que esses objetos realmente representam. Se eu não fizer isso, você vai me fazer esquecer? Disse Ana, a coragem despontando em tom de desafio. Meus medos não vão ditar meu destino. Com um movimento resoluto, ela avançou em direção à porta. O cheiro de mofo e algo mais pungente, quase como carne apodrecida, invadiu suas narinas. Ao abrir a porta completamente, um frio gélido a envolveu, e o espaço que a aguardava era inóspito, uma dimensão de ecos e sombras distorcidas. De pé na entrada, ela vislumbrou um longo corredor que se estendia, feito de vidro quebrado e paredes rochosas. Cada passo que dava parecia ecoar como um tambor, carregando o peso de sua determinação. Luzes pairavam ali, flutuando como lâmpadas penduradas em um mundo esquecido, lançando sombras malignas que se moviam de maneira independente. O medo tentava prendê-la, mas a necessidade de descobrir a verdade pulsava mais forte. Ao passar por 2 degraus rangentes, Ana encontrou algo em uma das paredes. Desenhos de símbolos ancestrais cobriam a superfície, idênticos aos do caderno. Olhando mais de perto, percebeu que os traços contavam uma história angustiante. Histórias de pessoas que haviam aceitado pactos, mas pagado um preço exorbitante. A carne era sacrificada e as almas drenadas. Ela engoliu em seco, o terror a consumindo. O que poderia acontecer se ela fosse mais fundo? O vazio atrás dela se tornava um eco distante, como se as sombras estivessem retrocedendo, e o homem agora não passava de uma lembrança assombrosa. Ana, uma voz sussurrou novamente, mas agora não era a voz do homem. Era uma entonação maternal conhecida e aconchegante. Você não pertence a este lugar. A avó? Ana murmurou, o coração disparando com um misto de esperança e desespero. A figura da sua avó piscou diante dela como um espectro envolto em névoa, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. O que está acontecendo? Virar-se para as sombras é um caminho sem retorno. Você precisa parar. Antes que ela pudesse perguntar mais, a visão de sua avó desapareceu e, em seu lugar, surgiu uma silhueta familiar. Era uma menina. Um espelho de Ana, mas com olhos vazios e um sorriso distorcido. Venha jogar. A criança disse, arrastando as palavras como se estivessem cobertas de mel. Tem muito para se divertir aqui. Ana teve um frio na barriga. O pânico subiu novamente, enquanto a criança estendia a mão em sua direção. Fazia-se um chamado irresistível como uma ferida aberta. Mergulhar? Resistir?
O brilho do caderno pulsava intensamente em seus braços, uma promessa de poder e de revelações que desafiavam a lógica. Ela hesitou, dividida entre a luz e a sombra. Mas então, numa fração de segundo, a imagem da avó apareceu novamente mais intensa, como um último grito por socorro. Seria esse o verdadeiro legado que precisava ser enfrentado? Ana sentiu a sombra da escolha pesá-la, e o tempo parecia parar. O que ela decidiria agora poderia mudar tudo. O que realmente significava ser parte daquela linhagem amaldiçoada? Precisava escolher e logo a criança deu um passo à frente, segurando algo detrás de seu vestido. O que suas mãos escondiam poderia ser mais uma pista ou uma armadilha mortal. A angústia começou a tomar conta, enquanto Ana se perguntava até onde ela estaria disposta a ir para entender a verdade. Ana tremia, a pequena mão da criança se estendendo em direção a ela como um convite sedutor e perigoso. O sorriso distorcido da pequena figura refletia um abismo de escuridão e desespero. O que ela teria em mãos? A menina, com seus olhos vazios, parecia saber mais sobre a verdade do que Ana jamais soubera. O que você tem aí? Perguntou Ana, sua voz um sussurro hesitante, como se ela própria temesse a resposta. A criança balançou a cabeça, os cabelos desgrenhados como sombras voando. Em um movimento rápido descobriu o que segurava, revelando um pequeno amuleto que cintilava à luz das sombras. Era um medalhão semelhante ao que Ana tinha visto nas histórias de sua avó, mas havia algo maligno na forma como reluzia. Era como se estivesse absorvendo toda a luz ao seu redor. Isso é seu agora. A menina disse, os olhos brilhando com um entusiasmo macabro. Com isso você poderá jogar. Você quer jogar? O coração de Ana pulsou com uma mistura de curiosidade e medo. O que significava entrar nesse jogo? A lembrança da voz de sua avó invadia sua mente, rogando para que parasse, que se afastasse das sombras. Mas a ideia de descobrir era como uma droga, um desejo que queimava. O que você sacrifica para obter poder? O que você quer dizer com jogar? Ana forçou as palavras a virem, mesmo sabendo que não deveria se envolver. O sorriso da menina se alargou, mas não havia brilho nos olhos. Ela se inclinou para a frente, suas palavras carregadas de vida e morte. Brincar é fácil. Esse medalhão te dá poder. E um preço. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés, como se o ar ao redor dela estivesse se comprimindo. A promessa de poder ecoava nos seus ouvidos, mas uma parte dela sabia que havia algo profundamente errado. Os símbolos nas paredes ainda dançavam atrás de sua visão, jurando que os pactos que observou não eram coisas de contos de fadas. E se eu escolha não jogar? O que você vai fazer? Ana tentou manter a voz firme, mas a dúvida escorria em cada sílaba. A criança sorriu mais uma vez, mas agora havia um ímpeto sombrio nesse sorriso. Se você não jogar, você será esquecida. Como todos os outros, um arrepio percorreu a espinha de Ana. Esquecida como aquelas pessoas nas histórias que sua avó contará, as almas perdidas que nunca mais voltaram. O medo a paralisava, mas a curiosidade a puxava. Primeiro uma perna, depois a outra. Ela se sentiu levada para frente como se um fio invisível a puxasse na direção da criança. O que acontece com quem perder? Perguntou, a voz quase sumindo em um fio de ar. Aqueles que perdem tornam-se parte do jogo. A menina respondeu, os olhos agora brilhando como carvão em chamas, iluminando a escuridão que a cercava. A cada palavra, a escuridão parecia se aproximar mais. O espaço ao seu redor começava a se distorcer, como se o corredor estivesse vivo, seus murais sussurrando promessas e advertências que se entrelaçavam em um só eco confuso. Ana olhou para o medalhão, desejando não estar tão atraída por ele. Quão longe seria esse jogo? O que realmente estava em jogo? As paredes pareciam próximas, como se quisessem engoli-la. Você vai escolher, Ana? A menina insistiu, enquanto elementos do espaço ao redor começaram a se distorcer. Ou quer que o tempo faça isso por você? Ana estava à beira de um colapso nervoso, e em um súbito ímpeto de desespero, ela se viu agarrando o caderno. A luz que emanava da capa começou a brilhar intensamente, inundando o corredor em um vermelho pulsante. O homem que antes a observava agora emergiu das sombras, sua presença mais sólida do que nunca. Não! Ele gritou, um rugido que cortou o ar gelado. Você não sabe o que está fazendo. Uma escolha se formava diante dela. Seguir o chamado da criança ou recuar e enfrentar a escuridão. Mas o tempo estava se esgotando, e a linha entre perder e ganhar começava a se desvanecer. O corredor fez uma reverberação, a sensação de uma escolha iminente. Ana olhou para o medalhão e depois para os olhos vazios da criança. Qual seria o preço de sua curiosidade? E qual seria seu verdadeiro legado? O que seria dela caso decidisse seguir adiante?
Cada uma dessas questões se agigantava dentro dela, à procura de um ponto de somatório ao qual não tinha resposta. Ela precisava decidir rápido e o tempo se esvaía. Ana sentiu o peso do medalhão em sua mão como uma âncora. A luz pulsante do caderno iluminava o corredor como um farol, revelando sombras que se contorciam e escapavam à sua visão. O homem que gritou agora mais próximo parecia querer tomar o medalhão de suas mãos, como se uma força invisível o ligasse a ele. Você tem que ir, ele exclamou, sua expressão agora mesclando pânico e desespero. Não deixe essa criança te enganar. Mas a criança, com seu sorriso distorcido, parecia não se importar. Ela se aproximava, seus passos leves e silenciosos no chão gelado. Ana sentiu arrepios ao perceber que a presença dela era mais ameaçadora a cada segundo que passava. As paredes ao seu redor começaram a pulsar, como se sorrisos invisíveis se formassem nas fissuras da pedra, observando cada movimento, aguardando a decisão de Ana. Não se preocupe, a menina disse, fazendo um gesto com a mão, como se estivesse acalmando um animal assustado. O jogo só começa quando você estiver pronta. Ana queria gritar, queria correr, mas algo em sua mente a impedia. A curiosidade, a adrenalina, o desejo de saber. O que acontece se eu decidir jogar? Perguntou sua voz falha, mas determinada. A menina se iluminou atrás da escuridão. Ela parecia encantadora, fascinante, e Ana percebeu que não conseguia desviar o olhar. Ah, você ficará surpresa. Poder e conhecimento, tudo a um passo de distância. Mas os vencedores têm o poder de se lembrar, e os que não conseguem são apagados. Eles se tornam parte do que chamamos de brincadeira. As palavras da garotinha cortaram como facas. Ana engoliu em seco. Esquecida. Uma palavra que ressoava em sua mente como um eco aterrador. E se eu não jogar? Ela insistiu, querendo um último fio de esperança. O tom da criança mudou, tornando-se sombrio e grave. A condição é simples, Ana. O esquecimento será seu futuro. Um futuro em que você não existirá para ninguém, nem para sua avó. Ana piscou, lembrando-se das histórias que lhe contaram na infância. O peso delas agora parecia maior. A avó, com suas advertências sobre sombras e pactos, era como se essas lições tivessem sido preparadas para esse momento. Mas quem nunca arriscou nunca vai saber. O caderno começou a vibrar em suas mãos, quente como ferro em brasa. Uma sombra escura começou a se formar ao fundo, distante mas crescente, como uma tempestade se aproximando. É a hora, Ana! A criança exclamava, seu sorriso agora cruel, quase impaciente. Jogue antes que tudo se apague. O homem que antes tinha gritado agora estava paralisado, como se uma barreira invisível o mantivesse afastado. Ana olhou para ele, sentiu um laço quebrado. Ela precisava decidir, mas a pressão do tempo a estava esmagando. Com o coração disparado, ela levantou o medalhão em direção à menina. Mas antes que pudesse dar o passo final, uma risada ecoou em seu ouvido, uma risada sibilante que parecia vir das paredes, da própria escuridão. E então, antes que pudesse se mover, a luz do caderno se apagou abruptamente, lançando tudo em uma escuridão profunda. O silêncio tomou conta do ambiente e Ana ficou paralisada, perdida em seu próprio medo. A criança e o homem haviam desaparecido. Estava sozinha. Mas à distância, um murmúrio começou a se formar, como uma voz familiar que sussurrava seu nome. E no fundo daquela escuridão, uma verdade obscura e reveladora começou a se desenhar, ameaçando tudo o que Ana acreditava conhecer. Ana, você está prestes a descobrir o que significa realmente jogar. Uma luz tênue começou a emergir, revelando uma nova figura, uma imagem que a fazia reagir. E era algo que ela não estava preparada para ver. Quem ela realmente era nessa história? E o que havia em seu passado que chamava por ela? Ana estava sozinha, envolta em uma escuridão que a oprimia. A luz tênue se intensificou, revelando uma forma familiar. Era alguém que ela conhecia, alguém que não via há anos. Seu coração pulsava no peito, a inquietação a consumia. A avó? Sussurrou, suas palavras ecoando na escuridão. A figura permanecia imóvel, não havia resposta, apenas um silêncio profundo e ensurdecedor. As sombras dançavam ao redor, parecendo rir da sua angústia. A imagem da avó começou a se contorcer, como se estivesse presa em alguma armadilha invisível. Você não deveria estar aqui, Ana. A voz dela era um eco distante, mas a firmeza no tom a fez tremer. Você sempre foi curiosa demais. Ana tentou se aproximar, mas o chão se tornava mais instável a cada passo. Dúvidas começaram a pesar sobre seus ombros. O que era essa escuridão? O que sua avó queria dizer? Você precisa sair, disse a figura, agora mais nítida. Ele está vindo. Quem? Perguntou Ana, uma onda de pânico subindo por suas costas.
O medalhão em sua mão parecia vibrar, pulsando em resposta a uma presença iminente. A avó estendeu a mão, mas antes que Ana pudesse tocá-la, um grito ecoou nas trevas, preenchendo o espaço com uma intensidade aterradora. A voz parecia se espalhar pelas paredes, enquanto formas distorcidas começavam a surgir, envolvendo Ana. Ela estava sendo cercada. Não acredito em você! Gritou Ana, a angústia se transformando em raiva. Você me deixou sozinha! Os olhos da figura se tornaram tristes, quase decepcionados. O medalhão. Ele contém segredos que você não pode suportar. Ana olhou para o objeto pesado em sua mão. Era um símbolo de poder. Mas que poder realmente era esse? Uma memória distante de sua infância começou a se formar, uma história sobre a avó e escolhas perigosas. As advertências surgiram como um espectro, invocando os medos mais profundos de Ana. Um riso rouco ecoou ao fundo, rasgando a tensão do momento. Ana virou-se rapidamente, encarando a sombra que se aproximava. A mesma menina do corredor, o sorriso distorcido mais proeminente do que nunca, flutuava em direção a ela. Você está pronta para brincar, Ana? A voz da garota soava vibrante, mas havia uma crueldade escondida por trás daquela inocência. A sua avó não pode te salvar agora. Ana percebeu que estava cercada por um círculo de escuridão. Ela não sabia se a avó ainda estava lá, se aquelas palavras de alerta tinham algum peso. Mas o que a menina tinha em mente parecia muito mais perigoso. Você não pode me forçar a jogar. Ana gritou, mas a criança apenas riu, um som quase musical, mas que parecia trazer um peso de condenação. As sombras começaram a se agitar, e Ana sentiu a pressão aumentar. A brincadeira estava prestes a começar. Ela tinha de decidir. Poderia optar por ignorar, ou arriscar sua alma em uma partida absurda com uma entidade que não compreendia. Não seja tola, Ana. A avó berrou, implorando com os olhos. Era um convite a recuar, mas quanto mais a avó falava, mais as formas ao redor de Ana pareciam se agitar. As paredes quase pareciam gritar, testemunhas de um passado aflitivo que exigia atenção. Todos os ecos de sua infância, cada advertência que ignorou agora surgindo da escuridão, tornando-se palpáveis. O medalhão pulsava em sua mão, um convite e uma ameaça. O sorriso da criança cresceu, quase em um desafio, desafiando Ana a atravessar o limiar do desconhecido. Com um tremor na voz e uma centena de perguntas na mente, Ana se preparou para o que estava por vir, determinada a quebrar as correntes que a prendiam. O que precisa ser feito? Sussurrou, seu coração batendo pela primeira vez em uma esperança elétrica. Mas a resposta que recebeu foi um eco ensurdecedor que se transformou em risadas. Ela começaria a entender que só havia uma maneira de se libertar, e que essa decisão poderia significar mais do que sua própria vida. Então, uma sombra escura deslizou rapidamente para mais perto, e Ana percebeu que a verdadeira batalha estava somente começando. Você não pode escapar de quem você realmente é, Ana. Prepare-se para a verdade. E com essas palavras a escuridão se fechou ao redor dela novamente, como um manto atroz, sugando toda a luz. O jogo começaria e agora a única questão era se Ana estava pronta para revelações horripilantes sobre seu próprio ser. Ana fechou os olhos, mergulhando em um abismo que parecia se estender sem fim. As risadas ao seu redor aumentaram em frequência, ecoando como gritos de desesperança. O medalhão pulsava intensamente, como um coração que batia no compasso do terror. Quando finalmente abriu os olhos, os rostos distorcidos cercavam-na, sombras não só de medo, mas de uma verdadeira tortura emocional. Cada figura era um eco do que um dia fora, um parentesco que lhe era tirado. O vazio em seu peito se expandiu, e em meio ao caos, a figura da avó resplandeceu mais uma vez, parecendo uma luz solitária em meio à escuridão. Ana! Gritou a avó, seus olhos ardendo com um amor desesperado. Não se deixe levar por isso. A presença da avó deu a Ana um novo fôlego. Com um movimento rápido, ela ergueu o medalhão em direção à escuridão, esperando que aquilo pudesse repelir os terrores que a cercavam. O objeto brilhou, emitindo uma luz blanquecina e estridente, e as sombras hesitaram, mas não recuaram. Isso não vai funcionar com eles. A menina ciciou com um sorriso cruel nos lábios. Eles vieram por você. Você não pode se esconder. Ana sentiu um frio percorrer seu corpo. Era verdade, aquelas sombras eram suas memórias e temores mais profundos, produtos de uma infância cercada por segredos. Cada riso e grito a envolviam de maneira íntima, como se fossem parte dela, e isso a aterrorizava. Pare de se esconder. A menina insistiu. É a sua vez de brincar. Brincar com o quê? Ana respondeu, a voz trêmula, mas fortificada pela determinação. O que você realmente quer de mim? A risada ecoou novamente, e a criança começou a dançar em círculos, espalhando sombras mais profundas ao seu redor.
O jogo é simples, Ana. Você só precisa escolher, aceitar quem você é ou ser consumida pela escuridão. As paredes vibraram, como se as próprias sombras estivessem escutando, e Ana sabia que não podia hesitar. Cada batida de seu coração parecia um sinal de que o tempo estava se esgotando. Ela olhou para a avó novamente, buscando um último olhar. A figura anciã parecia tão frágil, mas o amor nos olhos dela ainda ardia com uma força sobrenatural. A única maneira de vencer é enfrentando seus medos. A avó gritou, mas seus olhos estavam repletos de um tipo de tristeza que Ana não conseguia entender completamente. Ana respirou fundo. A escuridão estava viva, pulsando como se quisesse devorar tudo. O medalhão começou a vibrar mais uma vez e ela teve uma ideia. O que se escondia dentro dela? Quais segredos a avó nunca contou? Se fosse verdade que a escuridão representava quem ela era, então a única saída era abraçar essa verdade. Eu sou quem eu sou, gritou, tentando acreditar em suas próprias palavras. Não vou fugir mais. A risada da menina atingiu alturas ensurdecedoras, enquanto as sombras dançavam freneticamente. Ana avançou, não mais temendo a escuridão, e segurou o medalhão com força. Sentia uma energia que não compreendia, uma conexão inexplicável com tudo aquilo. Vamos brincar então. Desafiou a menina. Com um gesto dramático, Ana ergueu o medalhão, o brilhando intensamente como uma única estrela em um céu noturno. O ar ficou pesado, e as risadas se transformaram em gritos. Algo estava prestes a mudar. Mas o que seriam as consequências dessa escolha? A escuridão começou a se contorcer, enquanto figuras sinistras eram arrastadas para longe. Contudo, Ana notou uma sombra diferente entre elas. Um rosto familiar clamava por ajuda e a dúvida se infiltrou em seu coração. Seria a hora de resgatar aqueles que ela havia perdido, ou mergulhar em uma nova camada de escuridão? Ao encarar aquela sombra conhecida, uma parte dela hesitou. O que realmente significava libertar-se? O que naquele momento poderia ser mais aterrorizante do que a verdade? A pergunta pairava no ar, a tensão se intensificando, enquanto Ana se preparava para fazer uma escolha que poderia selar seu destino de uma vez por todas. A luz do medalhão crescerá, mas não era suficiente para dissipar a escuridão que se agigantava ao redor de Ana. Ela viu o rosto que emergia da sombra com clareza. Era seu pai, perdido em um vórtice de desespero. Os olhos dele, normalmente cheios de vida, agora estavam opacos, como se a própria esperança tivesse sido sugada dessa realidade. Ana! Ele gritou, a voz ecoando com um desespero sussurrante que cortou seu coração. Me ajude! O que foi tudo aquilo? O rosto dele a fez lembrar de lembranças que preferia esquecer. Ela sentiu a escuridão pulsar ao redor dela, como se as sombras estivessem atentas ao seu dilema. Você nunca pode ajudá-lo a menos que aceite o que ele é. A menina sombria sussurrou, seu sorriso expandindo-se em desumanidade. Ana apertou o medalhão contra o peito, a luz pulsando cada vez mais forte, quase a ofuscando. O que a menina queria dizer? Que seu pai havia se perdido de verdade. Que ele agora era uma parte da escuridão que a cercava. O que realmente significava aceitar? Se você não fizer nada, ele ficará preso aqui. A menina sussurrou, dando um passo à frente, quase como se quisesse puxá-la para mais perto. Ele precisa de você. Os gritos das outras sombras se tornaram ensurdecedores, um coro de arrependimentos e dor. Ansa sentiu a pressão em seu peito aumentar. A voz da avó ressoava em sua cabeça, uma melodia suave em meio ao caos. Enfrente seus medos, Ana. Não se deixe levar. Mas como ela poderia enfrentar aquilo? Com um pai perdido em uma escuridão que ela não compreendia, como poderia ser a única a decidir? Volte! Ela gritou, estendendo a mão em direção ao pai. Mas as sombras começaram a puxá-lo de volta, seu olhar se transformando em um reflexo de desespero. Você precisa aceitar a verdade, Ana. A menina insistiu, entrelaçando os dedos. Ele fez escolhas, assim como você. Ela ficou paralisada, as palavras ecoando em sua mente. As decisões que seu pai tomara, os segredos que sua avó guardara, tudo parecia correr como uma torrente caótica. Será que a verdade era mesmo seu maior terror? Ana olhou para seu pai, cada vez mais distante, e em meio à escuridão, um alerta disparou em sua mente. O medalhão começou a vibrar com força, pulsando como um ERTAT que se recusava a silenciar. O que você está escondendo, pai? Ela sussurrou, e naquele momento, um brilho de compreensão atravessou seu olhar. A sombra da menina se aproximou, ainda sorrindo, mas os olhos dela eram frios como gelo. Você não pode salvar a todos, Ana. Não adianta. Se ele não aceitar a escuridão, ele se perderá para sempre. E se eu não aceitar? Ela gritou, os sentimentos consumindo-a. Se eu não desejo ser parte disso,
Nesse instante, no movimento impensável, Ana se lançou para frente, buscando ligar-se ao pai novamente. O medalhão brilhava intensamente, suas energias entrelaçando-se com as de seu pai, tentando afastar a escuridão ao redor dele. Mas no fundo, ela sentia um preço a ser pago. As risadas da menina se transformaram em um riso cruel, e a escuridão pareceu se refratar em um labirinto de sombras. O que seria essa verdade que ela estava prestes a descobrir? A escolha poderia não escapar só dela, mas de algo muito mais profundo e obscuro, algo que transcendeu o tempo e o espaço. Enquanto a luz do medalhão refletia nos olhos de Ana, a figura da avó se desvanecia, deixando para trás um sentimento de perda e um aviso. O que você está prestes a fazer pode te perder para sempre. De repente, o brilho do medalhão se apagou, e a escuridão pareceu afunilar, como um enorme buraco sugando tudo. Ana gritou, enquanto as sombras começaram a lamentar, um som agonizante que parecia dilacerar o ar. O que realmente estava em jogo? Uma ideia sinistra cruzou sua mente. Se ela realmente quisesse salvar seu pai, teria que sacrificar uma parte de si mesma. Como poderia tomar tal decisão? A pergunta a assaltou enquanto a escuridão se fechava ainda mais. Estaria ela disposta a aceitar essa verdade? A escolha não só ameaçava seu pai, mas toda a essência da sua própria alma. Enquanto a escuridão se intensificava, Ana se viu diante da escuridão mais uma vez, e o que se aproximava dela era algo ainda mais aterrorizante do que qualquer sombra que ela já conhecera. O que mais estava oculto nas profundezas desse abismo, esperando para ser revelado? Ana estava cercada. A escuridão pulsava em seu redor, como se estivesse viva, e os ecos daquelas risadas distorcidas a envolviam em um manto de desespero. O medalhão em sua mão vibrava, uma conexão com as forças que há pouco entendia. O grito angustiante do pai ainda ecoava em sua mente: me ajude. E cada vez mais Ana compreendia que havia uma dívida a ser paga, um preço que enfrentaria em seu próprio ser. Com o coração acelerado e uma luta interna, ela encarou a criança. Havia algo horripilante e cruel em seu sorriso, e o murmúrio da voz da avó ainda era forte em seu pensamento. Ela não poderia deixar que a escuridão tomasse conta de quem realmente era. Não poderia sucumbir. Que verdade é essa? Que poder você acredita que eu tenha? Ana desafiou, mesmo sabendo que suas palavras podiam não ter peso nessa realidade distorcida. A menina riu, um som afiado que perfurou a tensão do momento. Você tem mais poder do que imagina. Mas a verdade? A verdade é dolorosa. Ela pode te libertar ou te aprisionar. Apenas a aceitação é o que te dará forças. Ana hesitou. A ideia de enfrentar a verdade a aterrorizava. Mas ao mesmo tempo, era a única maneira de resgatar seu pai da escuridão. Se ela realmente queria mudar aquilo, precisaria se aprofundar na sua história, confrontar os fantasmas que a assombravam. Sentindo a energia do medalhão, ela fez uma escolha. Eu aceito. Gritou com força e determinação, como se quisesse quebrar as barreiras invisíveis ao seu redor. Aceito quem eu sou e o que eu sou. Nesse momento, uma luz intensa irrompeu do medalhão, inundando todo o espaço com um brilho ofuscante. As sombras recuaram momentaneamente, um estalo ensurdecedor reverberou enquanto Ana percebeu que o poder não estava no que poderia dominar, mas na capacidade de se aceitar. As risadas cessaram, e um silêncio incomum preencheu o ar. As formas escuras que antes a cercavam começaram a se desfazer, como se o próprio medo estivesse sendo dissipado. E então, no meio daquela luz, a imagem de seu pai começou a se solidificar, livre das correntes da escuridão. Ana! Ele sussurrou, os olhos brilhando com um tormento que refletia tanto dor quanto alívio. Você realmente está fazendo isso? Com a intensidade da conexão, Ana sentiu que o medalhão pulsava entre eles, e a luz se intensificou, formando um fio de esperança. Ela estendeu a mão na direção dele, seu coração repleto de amor e determinação. Juntos, poderiam quebrar o ciclo. Mas antes que pudessem se tocar, a criança, agora distorcida em sua forma verdadeira, rugiu. Você não pode quebrar o pacto. A voz dela soou ameaçadora, como se todas as sombras estivessem se reunindo novamente para envolver Ana. Ana enfrentou a criatura, a determinação marinhando em seus olhos. Não vou mais fugir. Esse lugar não tem poder sobre mim, e nunca teve. A luz do medalhão cresceu ainda mais, iluminando as paredes e revelando segredos escondidos naquelas sombras. A cada palavra pronunciada, as formas escuras pareciam gritar, como se fossem levadas por uma tempestade. E com um último esforço, Ana se lançou à frente, conectando-se ao seu pai, evocando um poder ancestral que ela nunca soubera que possuía. Era a força do amor, da resiliência, e ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. E então, tudo explodiu em uma onda de luz.
As sombras foram dilaceradas, e a criança em sua verdadeira essência gritou, mas não por pena. Foi uma mistura de raiva e desespero. Um uivo de perda enquanto a luz consumia cada um dos fragmentos de escuridão. Quando a luz finalmente se dissipou, Ana se viu sozinha, mas não no vazio. O caderno estava em suas mãos, agora reluzindo em um tom dourado, como se a escuridão tivesse se transformado em algo precioso. E em um canto, o rosto da sua avó surgia com um sorriso orgulhoso. Você quebrou o ciclo, minha filha. A avó disse, sua voz agora leve e reconfortante. Você enfrentou a verdade e fez a escolha certa. Ana olhou em volta. A escola não era mais um labirinto de terror, mas um espaço de memória e aprendizado. Uma nova certeza a preenchia, de que o legado de sua avó não era um fardo a ser suportado, mas uma força vital para ser usada. Respirando fundo, sentiu que, apesar do traço de dor que a acompanharia sempre, ela agora tinha controle sobre seu destino. Obrigada, avó. Sussurrou, sentindo a presença dela se afastar, mas nunca realmente desaparecendo. O eco da presença amorosa a guiaria sempre. Ana sabia que as sombras poderiam tentar voltar, outras vias poderiam se abrir, mas agora ela estava preparada. Com seu legado em mãos, não havia mais medo. Estava pronta para enfrentar qualquer história que viesse a seguir. A vida estava cheia de mistérios. Algumas verdades seriam dolorosas, mas ela já havia provado a força de se recusar ao silêncio. E assim, Ana deixou a escola. O medalhão pulsava com uma nova energia, prometendo histórias que aguardavam para serem contadas. Histórias que iriam para sempre tecer sua identidade em um mundo que precisava conhecer a verdade. Você precisa se inscrever agora. Não deixe de acompanhar nossas próximas histórias exclusivas de terror. E por favor, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber como você se sentiu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Essa é a hora de mostrar que você é um verdadeiro fã de terror e fazer parte da nossa comunidade.